Olá, adorador! Hoje, dia 20 de setembro de 2022, mais uma vez no campo de batalha. A palavra de Deus hoje se encontram no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 5, no versículo 1 diz: E chegando do outro lado do mar, a província dos Gadarenos, desceram ele do barco e saiu-lhe ao encontro no sepulcro um homem possesso de espírito imundo. Eu costumo pregar nesse texto sobre um tema: o poder do Evangelho em um terreno hostil. Aprendemos aqui na palavra de Deus que Jesus ele entrou no seu barco e foi para a terra dos Gadarenos, do outro lado da Galileia. E ao descer do barco, saiu-lhe ao seu encontro do sepulcro um homem possesso com os espíritos imundos. Esse homem estava dominado por uma legião de espíritos maus. E o efeito que esses demônios causavam na vida desse moço não era uma melancolia, não era o efeito de ficar em um quarto escuro. Não, senhoras, não, senhores. A Bíblia faz questão de dizer, amigo, você que me ouve nessa tarde de terça-feira, nessa localidade, que os demônios agitavam esse moço da cidade de Gadara, e era um frenesi de raiva, era um frenesi de força e fúria, era um frenesi de esvaios. O moço era aloprado por causa dos demônios que o agitava. No versículo de número 3 desse texto, amigo, vai dizer que ele morava no sepulcro. Os túmulos ficavam fora da cidade, cravados nos rochedos, longe de tudo e de todos, o que dava grande vantagem, amigo, para os demônios. Sabe por quê? Porque o moço estava sozinho no cemitério. Uma coisa é você sofrer ao lado da sua família, eu acho. Outra coisa, amigo, é você sofrer longe de tudo e de todos. Mas num determinado dia, chegou naquele terreno hostil, pisou naquela localidade hostil, um homem chamado Jesus, o Galileu, pregando o Evangelho do poder de Deus, pregando o Evangelho que a terra ainda não tinha conhecimento desse Evangelho, meu amigo. A terra ainda não tinha conhecimento do poder desse Evangelho que Jesus pregava na terra. Escuta! Jesus, ele chegou nesta localidade, sabe por quê? Porque Jesus, ele resgata os vivos que estão entre os mortais. Foi o que Jesus fez, amigo. Ele resgatou uma pessoa viva que estava no cemitério. O cemitério é lugar de mortais, mas Jesus, ele resgata os vivos que estão entre os mortais. Jesus, o Filho de Deus, ele resgata as almas do poder de Satanás para o poder de Deus. Esta é a missão do Evangelho. Ao pregar o Evangelho, o básico tem que acontecer, que é a libertação de alma. Desta localidade, já 34, deixou este local para a glória de Deus e voltou para as suas famílias. Porque ao pregar o Evangelho,
O arroz com feijão precisa acontecer. Se realmente estamos pregando o Evangelho, que é o poder de Deus, o milagre acontece. Jesus resgata, sim senhoras, sim senhores, os vivos que estão entre os mortais. Escuta, o versículo de número 5 vai dizer que o moço, ele andava dia e noite, clamando, dia e noite se ferindo com pedras. As correntes não o prendiam, os ferrolhos das celas também não. Então podemos concluir facilmente que esse homem de Gadara, esse endemoniado gadareno, era um terror para a sua própria terra. Facilmente podemos concluir, amigo, que ele era um terror para a sua família, era um terror para si próprio, terror, sim senhoras, sim senhores, só até enquanto que não pisou naquela terra um missionário por nome Jesus, o Galileu. Escuta, ainda o versículo 5 vai dizer que esse moço andava se ferindo com pedras, cortavam os pulsos, derramavam o seu próprio sangue. Agora a Bíblia vai dizer também no livro de 1 Reis, no capítulo de número 18, versículo 28, que eram os adoradores de Baal, que se feria com facas e com lanças para adorar o Deus Baal. Mas a voz de Deus vai dizer para o homem e para a mulher que não faça nenhum mal para si próprio, não faça nenhum mal para o seu semelhante. Mas a voz de Satanás vai dizer: faça todo o mal que puder para si próprio, faça todo o mal que puder para o seu próximo também. E o que é que o homem faz? Desobedece. Desobedece a voz de Deus e obedece a voz de Satanás, Washington. E o que acontece? Vai morar no cemitério. Com um pouquinho de sorte, vai morar num paredão de pedra como esse aqui. Um pouquinho de sorte, vai morar debaixo de um viaduto, embaixo da ponte. Se tiver muita sorte, vai desobedecer a Deus e obedecer Satanás. Com certeza o diabo vai tomar de você tudo que você tem afeição. O que é que você gosta? Sua família? Ele toma sua família de você. O que mais que você gosta? Do emprego? Salário compensador? Ele toma seu emprego e mete a boca no seu salário também. Escuta. Foi nesse cenário que o Evangelho do Reino chegou, levado por Jesus Cristo. E agora, o versículo de número 6 vai dizer que os demônios tiveram de se curvar. Eles foram obrigados a se curvar e adorou a Jesus. O diabo foi forçado pelo poder de Deus em adorar a Jesus antes mesmo do tempo. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 10, Paulo vai dizer que um dia todos haverão de dobrar o joelho diante de Jesus. E Paulo diz: no céu, são todos os que estão no céu, vai adorar a Deus, amigo. A igreja vai adorar a Deus, a Jesus, dobrar o joelho aos pés de Jesus nesse momento, porque a igreja já vai estar no céu. Isso vai acontecer depois do juízo, depois do milênio, depois também do juízo final. Todo joelho vai dobrar. Paulo continua dizendo: na terra
são os moradores da terra, na época do milênio, no final do milênio, vai adorar. O que mais que Paulo falou que vai adorar? Ele disse no inferno, os demônios que estão no inferno, vai ter que dobrar o joelho, mas esses aqui da vida, que estava na vida do homem da cidade de Gadara, eles tiveram que dobrar o joelho, foi por antecipação diante de Jesus e adorou o Filho de Deus, porque todo o poder estava nas mãos de Jesus, no céu, na terra e no inferno, todo o poder em Jesus Cristo, o Filho de Deus, todo o poder. Escuta, para finalizar, se nós usarmos as nossas próprias forças para lutar contra Satanás, nós não seremos páreo para enfrentar o diabo, não senhora, não senhores. Mas se usarmos as armas certas, as armas espirituais, que o apóstolo Paulo falou, que está em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, nós iremos sim vencer toda a força contrária, vencer todo o poderio de Satanás. Para finalizar, conclusão, essa foi a obra redentora que Jesus, o Filho de Deus, veio fazer na terra. Evangelho de João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: o diabo veio matar, roubar e destruir, mas o Filho de Deus veio para dar vida e vida com abundância. Quer sair dentre os mortais espirituais desta localidade? Aceita Jesus como Salvador. Só existe um caminho, é Jesus. Aceita Ele, você será liberto do caminho da morte e do pecado, do caminho do inferno. Fique com essa palavra. O Filho de Deus morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou no terceiro dia e hoje Ele se encontra no pináculo da glória celestial, exaltado por Deus, admirado pelos arcanjos, rodeado pelos anjos e temido pelos demônios do inferno e adorado pela igreja na terra. Quer ser um adorador, amigo? Aceita Jesus como Salvador. Fique com esta palavra e até o próximo vídeo. Sou pastor e YouTube do canal Projeto Resgatando Almas. Esse título foi os irmãos aqui deste paredão de pedra que me deu. Pastor e YouTube. Fique com Deus.